Irmãos, graças e paz. É um privilégio muito grande estar aqui nessa manhã. É sempre muito bom estar aqui na Igreja Batista Memorial de Jardim Catarina. Uma igreja empolgante, vibrante e que vive missões. Louvado seja Deus pela vida de cada um dos membros que compõem essa amada igreja. Eu sou o pastor Wellington. Vocês devem ter percebido pelo meu sotaque. Eu não sou carioca, sou caipira, como dizem por aí. Falo porteira, porquê, portão. Sou natural de Araraquara. Alguém aqui conhece Araraquara? Os pais da Esther conhecem e alguns irmãos ali no fundo. Para quem não conhece, Araraquara é uma cidade do interior do estado de São Paulo. E prove a Deus em sua infinita compaixão, misericórdia e graça me colocar como missionário dentro da Cristolândia. Mas como que nasceu esse negócio de Cristolândia? Com certeza nasceu no coração de Deus. Mas o Senhor usou homens para que esse projeto fosse concretizado. O pastor Fernando Brandão, ele foi convidado para pregar no congresso missionário na primeira igreja batista de São Paulo. Ele estava hospedado próximo à igreja. E ele resolveu ir caminhando minutos antes de começar o culto. Ele saiu do hotel ali no centro de São Paulo, as ruas todas iguais, parecidas. Ele saiu daquele hotel, ele dobrou uma rua, ele dobrou outra rua, quando de repente ele se deparou com a Cracolândia em sua frente. Em seu testemunho ele fala que o seu coração se encheu de medo. Imagina, irmãos, você estando dentro de uma Cracolândia sem querer estar. Com certeza, talvez você também iria ficar com medo. E ele fala que seu coração se encheu de medo. E muitas vezes quando nós temos medo, nós oramos. E com ele não foi diferente. Ele começou a orar ao Senhor, pedindo misericórdia da sua vida. E ele fala que Deus nunca respondeu tão rápido a sua oração como naquele dia. E Deus fala em seu coração: olha em sua volta, Fernando. Olha em sua volta. Vê de quem que eu tenho que ter misericórdia. De você ou dessas pessoas que estão sedentas, precisando ouvir do amor de Cristo. E ali naquele momento Deus pede para ele levar a sua igreja dentro da Cracolândia de São Paulo. Olha que negócio de louco, de maluco. Mas Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E esse projeto tomou proporções maiores. Hoje nós temos Cristolândia em 7 estados do Brasil. Nós temos 38 unidades de Cristolândia. Irmãos, ontem foi inaugurada lá na cidade de Guarulhos a Cristolândia Criança, que irá acolher menores que estão à margem da sociedade, usuários de drogas, de crack. São mais de 1.000 alunos em tratamento nesse momento em todas as Cristolândias. Só no estado, nas Cristolândias do estado do Rio de Janeiro, nós gastamos cerca de 3 toneladas de alimento. Mas irmãos, o Senhor nunca tem nos deixado faltar nada, porque nós temos a plena certeza, nós temos a plena consciência que a obra é do Senhor e Ele sempre irá levantar as pessoas e igrejas para abençoar a sua obra, para fazer com que sua obra avance, para fazer com que esses homens sejam resgatados para a glória de Deus. E vocês fazem parte dessa transformação. Vocês fazem parte de transformação de vidas. Há pouco mais de 3 meses atrás, eu tive o privilégio de levar um ex-aluno nosso de volta para sua família. Ele morava ali, ele mora ali em Niterói. E ali, quando ele terminou o tratamento, nós fizemos um culto, entregamos o certificado ali para o Francisco. Ele ficou conosco durante 1 ano e 8 meses. E ali Deus me deu o privilégio de devolver o Francisco para sua família. Peguei o carro, juntamente com minha esposa, e fomos até a casa do Francisco. Chegando lá na casa do Francisco, nós fomos recebidos com festa. A mãe do Francisco muito alegre, feliz, o pai também, toda a família alegre, feliz. E aquela mãe chega até a mim, emocionada, me abraçou e falou: olha só, há algum tempo atrás eu levei o meu filho desenganado, triste, sofrendo,
Mas hoje eu estou recebendo o meu filho com alegria. Uma família restaurada, irmãos. Isso não tem preço que pague. Abençoar outras vidas para a glória de Deus. E Deus quer usar a vida dessa igreja para alcançar o Jardim Catarina para a glória de Deus. Deus quer usar a sua vida. Basta nos colocarmos na brecha e deixar o Espírito Santo nos conduzir. Nós fomos salvos para levar a salvação ao perdido. E nós iremos ganhar o Jardim Catarina para a glória de Deus. Nós não podemos admitir que o tráfico impere no nosso bairro. Nós não podemos mais admitir que as nossas crianças sejam aliciadas pelo tráfico. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. E nós precisamos anunciar esse Deus transformador, que transforma, que restaura, que cura, que tira o homem do mundo do pecado, que tira o homem do mundo das trevas e coloca na sua maravilhosa luz, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. Eu queria que os 3 que foram batizados aqui nessa igreja se colocassem de pé, para a igreja ver que vocês estão caminhando firmes, bem. Francisco, Marlon e Pablo. No último batismo eles foram batizados por essa igreja. Eles estão aqui bem. Quando eles têm a oportunidade de testemunhar, eles levam o nome da Igreja Batista Memorial em Jardim Catarina. Muito obrigado, igreja, porque vocês estão investindo em vidas. Louvado seja o nome de nosso Senhor pela vida dessa amada igreja. Eu quero também pedir que o pessoal da multimídia solte um vídeo para mim, a Cristolândia resumido, para vocês conhecerem um pouco da Cristolândia em São Gonçalo. O trabalho que o pastor Rafael e a Joyce iniciaram. Conhecereis a verdade. Conhecerei a verdade. Conhecerei a verdade. Conhecerei a verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. E a verdade vos libertará. E a verdade libertará. E a verdade vos libertará. Olá, eu sou a missionária Alessandra e gostaria de compartilhar com vocês um pouco da nossa proposta de tratamento para dependência química. O tratamento ele pode chegar até 2 anos, onde várias atividades são desenvolvidas, dando condições ao nosso aluno de continuar esse tratamento que entendemos que será para o restante da sua vida. Sabendo que o ser humano é um todo, nós trabalhamos a área física e emocional, onde cuidamos de uma boa alimentação, realizamos atividades físicas, promovemos o acompanhamento de saúde. Na questão emocional, provemos também o atendimento psicológico, individual e em grupo, realizamos oficinas como a panificação, a horta, o artesanato. Na ressocialização, cuidamos de toda a regularização de documentos, a retomada com o vínculo familiar, a regularização escolar. Alguns dos nossos alunos, inclusive, já estão inseridos no ambiente escolar formal. E sem dúvida a espiritualidade, que é a dimensão principal, porque como Igreja do Senhor entendemos que é Jesus quem transforma e o Evangelho de Deus que é poder para salvar todo aquele que crê. Dentro da rotina dos nossos alunos, realizamos cultos, vigílias, estudos bíblicos direcionados, aconselhamento pastoral e muitas outras atividades. A importância do discipulado na Cristolândia, primeiro é conhecer Deus. Conhecer Deus, acreditar na sua palavra, confiar nele e, como o texto de Mateus que fala, né, tem de vós o mesmo sentimento de Jesus, a compaixão de Jesus. Bem, para mim que vim de um contexto de drogadição, né, o radical ele simplesmente somou na minha vida a vontade de poder fazer o que fizeram por mim. Hoje eu, como um radical, eu posso transmitir todo o amor que outrora eu recebi. Olá, irmãos, eu sou o pastor Wellington.
Eu estou aqui na Cristolândia São Gonçalo, Centro de Formação Cristã. Hoje, atualmente, nós estamos aqui com 36 alunos. Homens esses que foram literalmente transformados por Jesus Cristo. Homens que estavam no mundo das drogas, no tráfico, no homossexualismo, mas Deus resgatou. Hoje a Cristolândia é um programa da Junta de Missões Nacionais das Igrejas Batistas Brasileiras. Hoje nós temos mais de 37 unidades espalhadas em 7 estados do Brasil. Eu quero convidar você a fazer parte desta família chamada Cristolândia, para que você possa ser agente de transformação de vidas. Muitas pessoas estão à margem da sociedade, envolvidas no tráfico, no homossexualismo, nas cracolândias, e espera por você, para ser esse braço forte, para ser essa mão que será estendida para essas pessoas que tanto precisam e necessitam ouvir do amor de Cristo. Venha fazer parte dessa família chamada Cristolândia. Deus abençoe a sua vida. Amém. Esse é um pouco do trabalho que nós desenvolvemos aqui na cidade de São Gonçalo, na Cristolândia São Gonçalo. Quero convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias em Atos 3, versículos do 1 ao 10. Amém ou não amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim, Atos 3, versículos do 1 ao 10. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. E era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele, Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Anda. Versículo 7, e tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Vamos orar mais uma vez. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor já ministrou aos nossos corações através do testemunho da sua filha Esther. Obrigado a Deus porque o Senhor também já ministrou aos nossos corações através de homens que foram transformados pelo Senhor com o coral da Cristolândia. O Senhor ministrou aos nossos corações através dos dízimos e das ofertas. E te peço a Deus nesse momento que o Senhor continue ministrando aos nossos corações. Espírito Santo do Senhor, aquilo que eu não consegui transmitir em palavras, que o Senhor complete no nosso coração. É no nome de Jesus Cristo que eu oro, agradeço, amém. O livro de Atos é um livro excepcional, onde nós encontramos a ação do Espírito Santo desde o primeiro versículo. Em Atos 1:8, vemos as palavras de Jesus antes de subir aos céus, que diz, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. No início do capítulo 2, vemos o cumprimento das palavras de Jesus. Ali o Espírito Santo desce sobre a igreja e cada um fala conforme a sua própria língua materna, como diz os versículos 7 e 8. Andando um pouco mais, no versículo 14, nós vemos a pregação de Pedro, grande homem de Jesus Cristo. Pedro prega a mensagem de Cristo Jesus, 3.000 pessoas são salvas e batizadas, e eu costumo brincar que ali nasce a primeira igreja batista de Jerusalém. No final do capítulo 2, vemos a igreja primitiva. Que igreja era essa, irmãos?
Uma igreja viva, empolgante, uma igreja que pegava as suas propriedades, que pegava os seus bens e colocava nos pés dos apóstolos, porque eles tinham a plena certeza, consciência e confiança que os apóstolos administrariam melhor as suas coisas do que elas mesmas. E ali eles iam suprindo a necessidade um do outro. A igreja primitiva, a igreja do primeiro século, uma igreja viva, empolgante. Já entrando no texto que acabamos de ler, vemos Pedro e João indo em direção ao templo para orar. E ali, quando eles estavam indo em direção ao templo para orar, eles veem um homem que era colocado à porta do templo para pedir esmola. Irmãos, quando nós oramos, nós ficamos sensíveis com a dor do outro. Nós precisamos entender o poder da oração. Nós precisamos entender e praticar essa ferramenta que Jesus Cristo nos deixou. Nós precisamos orar para que maravilhas e milagres aconteçam no nosso meio. Nós precisamos orar. Pedro e João estavam indo em direção ao templo para orar. E ali, antes de chegar na porta do templo, eles veem um homem, um mendigo, um coxo de nascença, que era colocado todos os dias na porta daquele templo para pedir esmola. No capítulo 4 vai dizer que aquele homem, ele tinha aproximadamente 40 anos. Vamos tentar nos colocar no lugar daquele homem. Se nos dias atuais, um mendigo, uma pessoa em situação de rua, ela é considerada a escória da sociedade. Imagina na época de Jesus. Ninguém queria se relacionar com aquele homem. Ninguém queria conversar com ele. Algumas pessoas tinham piedade dele porque carregavam ele e colocavam na porta do templo para ele sobreviver. Talvez quando aquele coxo viu que Pedro e João estavam indo em sua direção, eles estavam esperando alguma coisa material, não sei, talvez uma moeda, talvez um prato de comida, talvez uma roupa. Mas o que Deus tinha preparado na vida daquele homem era muito mais do que ele podia pensar, era muito mais do que ele podia imaginar. Deus tinha preparado a cura para aquele homem. Pedro e João se colocam na frente daquele homem e diz, e prega: meu filho, olha para nós. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Pedro deu para aquele homem o que ele tinha de melhor. Deu para aquele homem aquilo que ouro e prata não pode dar. Pedro deu para aquele homem a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Pedro sabia que a palavra de Cristo Jesus iria curar aquele homem, iria tirar ele daquela situação que ele se encontrava durante muito tempo de sua vida. Irmãos, nós precisamos entregar a palavra de Cristo Jesus ao mundo. Ao mundo. Nós precisamos entender que através da palavra de Cristo Jesus, pessoas se convertem. Nós precisamos entender que através da palavra de Cristo Jesus, as pessoas mudam de caminho e as pessoas são salvas. Nós precisamos entregar essa palavra transformadora que liberta, cura, restaura. A palavra de Cristo Jesus. Como eu disse, nós fomos salvos para levar a salvação ao perdido. Irmãos, nesse exato momento, na cidade maravilhosa, a cidade que sediou as Olimpíadas de 2016, tem mais de 6.000 pessoas em situação de rua. Nesse exato momento, tem 6.000 pessoas no Rio de Janeiro que não têm o que comer, que não tem o que vestir, que não tem aonde reclinar a cabeça. Irmãos, isso nós temos que nos preocupar. Nós precisamos ganhar a nossa cidade para Cristo Jesus. É a nossa responsabilidade. Nós precisamos chorar com os que choram. Nós precisamos chorar com os que choram. Nós precisamos dar a água a quem tem sede. Nós precisamos vestir o nu. E quando nós olhamos os evangelhos, nós olhamos o nosso mestre, o nosso Senhor e o nosso Salvador andando entre prostitutas, entre mendigos e entre pecadores. E nós somos seguidores de Cristo Jesus. E nós temos que fazer aquilo que Jesus Cristo fez. Porque nós somos seguidores de Cristo Jesus. Pedro
deu a palavra de Cristo Jesus para aquele homem, dizendo: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o milagre acontece no versículo 7. No versículo 7, quando Pedro estende a mão para aquele homem e ajuda ele a se levantar daquele estado de miséria que ele se encontrava durante muito tempo da sua vida. Precisamos orar. Pedro e João estavam indo em direção ao templo para orar. Ali eles veem a necessidade de um homem e prega o evangelho de Cristo Jesus. E depois eles estendem a mão e ajudam ele a se levantar daquele estado de miséria que ele se encontrava durante muitos anos de suas vidas. Nós precisamos estender as nossas mãos. Nós precisamos cuidar. Só que cuidar dá trabalho. Dá trabalho. Nós precisamos cuidar, estender as nossas mãos. E no final do texto, sabe o que eu vejo? Eu vejo o coral da Cristolândia. Eu vejo o coral da Cristolândia entrando no templo, saltando, louvando e engrandecendo o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. 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 Louvado seja o nome de Deus, irmãos. Louvado seja o nome de Deus, porque Deus é o mesmo de ontem e será o mesmo Deus para toda a eternidade. Deus ainda faz milagre no nosso meio. Eu não sei da forma que você entrou aqui, eu não sei, eu não conheço você, eu não sei o seu coração, mas Deus conhece. Deus te conhece na sua totalidade, no seu íntimo. Quando você está lá no seu quarto, sozinho, Deus está lá com você. E sabe do seu sofrimento, sabe das suas angústias. Se Deus libertou esses homens, se Deus transformou esses homens, se Deus deu uma nova vida a esses homens, o que Ele não pode fazer na sua vida, irmãos? Basta crer para o milagre de Deus acontecer na sua vida. Eu queria compartilhar mais um vídeo. E eu queria, bem rapidamente, também falar um pouco daquilo que Deus fez na minha vida. Essa reportagem passou quarta-feira agora, na SBT. É um sonho para muitos. Poder se aconchegar num lar, formar uma família, ter um emprego. Milhares de pessoas vivem nas ruas. Boa parte delas procura nas drogas a fuga da dura realidade. Mas por causa disso acabam se afundando ainda mais. No Tem Jeito de hoje, a tristeza de quem tem as calçadas do Rio como cama e a felicidade daqueles que encontram mãos amigas para ajudar na recuperação. Você vai conhecer histórias, se emocionar e refletir a partir de depoimentos e do trabalho do projeto Cristolândia. Acompanhe o primeiro episódio. A maior prisão é aquela mental, aquela prisão que não conseguimos ver, aquele muro que a gente não consegue enxergar. A gente é mal olhado pela sociedade. As drogas também fazem parte, entendeu? Ela é um fator negativo principal. Imagens desconcertantes, histórias mais tristes ainda. Realidade de muitos que por motivos diversos fazem hoje a rua de lar. Mais fácil alimentar um cão, entendeu? Do que alimentar um ser humano que está aqui necessitando e o próximo passo nem liga. Vida distorcida, que pode ser modificada através de muito amor, dedicação e da fé. Quem vê Wellington Amorim, de 31 anos, assim, nem imagina o passado em tons de cinza que ele já teve. Um passado nebuloso, da cor de todas as cracolândias do Brasil. Ele viveu no que muitos consideram como submundo. Fez de tudo pelo vício alucinante. Perdeu a própria identidade. Era como um zumbi. Mais um homem triste, de rosto magro, no meio da multidão. Vivi como mendigo, passando fome, frio, roubando, me prostituindo. Mais um dia, Wellington conseguiu ver a luz no fim do túnel. Ou melhor, sentiu as mãos amigas de pessoas dispostas a ajudar. A vida mudou depois de um copo d'água. Quando a gente
está no uso da droga, a gente sente muita sede. Não sente fome, mas sente muita sede. Através de um copo de água, eles fizeram um convite para me conhecer o projeto Cristolândia. E ali eu tive um encontro com Deus, eles me levaram para a recuperação. Encontrei Wellington no projeto social chamado Cristolândia. No mesmo dia, dezenas de homens e mulheres, moradores de rua e até viciados em crack, aguardavam na fila para terem um momento de felicidade. A alegria para eles aqui é o que temos sempre e muitas vezes não damos valor. Desde cedo a fila já começa a se formar, muitas pessoas ficam aqui na calçada, estendem os papelões e permanecem aguardando atendimento aqui e também o café da manhã. Uma dessas pessoas é o Rodrigo, de 31 anos. Rodrigo, você vem aqui sempre e já está acostumado a receber esse atendimento. E por quê? Porque é uma iniciativa, primeiramente, que apoia quem está na rua. É um jeito ou de outro, é uma maneira da gente ter de tomar um banho, não ter que ficar andando sujo na rua. O belo jovem chama a atenção. Vaidoso, fez questão de se apresentar da melhor maneira para dar a entrevista. Porque a gente é muito discriminado pela maneira que a gente se apresenta perante a sociedade. Problemas o levaram para a rua. E o que te levou a esse estado que você está hoje? Muita história para contar. As drogas o mantêm lá. Tem um filho de 1 ano, a mãe dele não está trabalhando, quem é que vai ficar comprando leite do meu filho? Entendeu? Então, isso tudo te faz você ficar tão perturbado que você... Tem coisas que você deleta da tua mente. Aí você busca a droga nesse momento. Aí busca a droga. Mas ele não perde a esperança e nem a fé. Sonha um dia poder retomar o controle da própria vida. Se você me perguntar qualquer coisa, eu sei o que é. Eu sei o que é você ficar uma noite toda acordado, querendo dormir. Eu sei o que é passar fome, da sua barriga doer. Mas sendo que isso, o que me levou a isso foi a falta de estrutura que o nosso país tem. E a falta de suporte para as pessoas de rua. Porque nem todo mundo que está na rua porque quer. Hoje você está aqui numa tentativa de mudar esse quadro. Você tem uma entrevista de emprego, você vai tomar um café, vai tomar teu banho. Vou tomar um banho, vou fazer minha barba. 3 horas da tarde eu vou para a Rua do Acre para fazer minha entrevista. Na expectativa de conseguir. Se eu conseguir, eu alugo um canto para mim, vou construindo minha casinha aos poucos. Se eu não conseguir, a minha prioridade é tentar entrar para a Cristolândia, fazer o tratamento até o final. Deus queira que você consiga. Amém. Naquela fila, em questão de minutos, descobri histórias como a de Israel dos Santos, que busca na fé o caminho correto. Fiquei 20 anos preso, saí agora em 2014, não consigo trabalho em lugar nenhum, já fiz vários currículos, e na Deus abrir essas portas aí para me ter meu campo. No título do livro, O Maior Desejo, se livrar da droga e seguir em frente. É a última pedra, vícios tem cura. É difícil, mas é possível. Com certeza. Quem quer, para. Quem quer, para. O crack é a terceira droga mais consumida no estado do Rio. Perde apenas para a cocaína e a maconha. O efeito dela no organismo é rápido, por isso é tão difícil deixar o vício mortal. Mas difícil não é impossível. Esse mundo sem cores pode voltar a brilhar. Como Wellington, lembram dele no início da matéria? Wellington afirma que se livrou da dependência sem remédios, apenas pela fé. Desde então, eu fui restaurado por completo. Mas essa história não termina por aí. Na próxima quarta-feira, você vai saber mais sobre a superação dele e de outras pessoas que conseguiram deixar o mundo do crack. A prova de que para tudo na vida tem jeito. Que histórias fascinantes, né? Glórias a Deus. Tem jeito. Com Jesus Cristo, com certeza, tudo tem jeito, irmãos. Eu vivi durante 2 anos dentro da Cracolândia de São Paulo, uma das maiores Cracolândias do mundo. Nesse exato momento, tem mais de 500 pessoas no mesmo local usando drogas. Eu estava naquele contexto e eu esperava somente a morte. Já tinha fechado meu coração para Deus, porque muitas vezes eu tinha batido na porta das igrejas ali do centro de São Paulo e todas tinham fechado as portas para mim. Eu criei uma resistência de Deus muito grande. Eu não queria saber nada relacionado à igreja, à Bíblia e a Jesus Cristo. Mas um dia eu estava ali no meio da Cracolândia, já era de madrugada.
E tinha um grupo de missionários evangelizando com essa camisa amarela. Eles me abordaram e começou a falar de Jesus. Eu falei, opa, não quero saber. Não quero ouvir nada relacionado a esse cara aí que você está me falando. Se você continuar, eu vou deixar você falando sozinho aí. Ali ele me deu um copo d'água e me fez um convite para conhecer Cristolândia, ali no centro de São Paulo. E pela manhã eu fui atrás desse projeto, porque ele falou que poderia me dar um café da manhã, eu poderia tomar um banho e almoçar, e eu fui. E conheci a Cristolândia em março de 2010. E frequentei a Cristolândia durante 2 meses por causa do serviço social. Mas um dia eu entrei pelas portas da Cristolândia lá de São Paulo e consegui ver um banner que sempre esteve lá, mas eu nunca tinha prestado atenção. Com o versículo de João 8,32 que diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O pastor estava pregando sobre o endemoniado de Gadareno. Quando eu fui me dar conta, eu estava lá na frente de joelhos chorando, entregando a minha vida literalmente para Jesus Cristo. Isso era maio de 2010. Coloca os PowerPoints para mim, por favor. Isso era maio de 2010. Em agosto de 2010, eu fui batizado para a glória de Deus. Isso aqui é testemunho de pessoas transformadas. Eu fui batizado para a glória de Deus. Quase 2 anos sem contato nenhum com minha família. Minha mãe achou que eu tinha morrido ali no centro de São Paulo, dentro da Cracolândia. E eu entro em contato com a minha mãe por telefone e comecei a falar de tudo aquilo que Deus estava fazendo na minha vida, de tudo aquilo que Ele já tinha realizado em mim. Mas a minha mãe, ela queria ver se realmente aquilo era verdade. E em setembro de 2010, um mês depois do meu batismo, eu retornei para Araraquara para ver minha família, a minha mãe, e foi um encontro muito lindo. E quando eu cheguei na rua de casa, minha mãe estava no portão de casa me esperando. E cada passo que eu dava em direção à minha casa, a minha mãe, ela dava 3 em minha direção. Foi um reencontro lindo e muito importante para a minha vida. Ali nós nos abraçamos, nós nos perdoamos. A minha mãe colocou suas 2 mãos sobre o meu rosto e falou, filho, você me perdoa? Irmãos, na verdade era eu que devia pedir perdão para ela de tudo aquilo que eu tinha feito na vida dela. E ali naquele momento Deus restaurou a minha família. Igreja, aos olhos humanos é impossível. Um mendigo, um coxo, um cracudo, um nóia, uma pessoa que está à margem da sociedade, sair das ruas em maio de 2010... em fevereiro de 2011, colocar seus pés dentro de uma faculdade. Aos olhos humanos, realmente isso é impossível. Mas, aos olhos do Deus que nós cremos, tudo é possível. Deus fez isso na minha vida, irmãos. Com menos de 1 ano que eu tinha me convertido, eu estava dentro de um banco de faculdade para a glória de Deus. E o Senhor começou a me abençoar sobremaneira. Minha esposa, Alessandra, ela era voluntária na Cristolândia de São Paulo. Eu entendi logo que namoro de crente a gente começa orando. Ali eu orei ao Senhor, Ele confirmou quase que instantaneamente no meu coração. Pouco tempo depois, confirmou no coração da Alessandra. Foi tudo muito rápido, nós começamos a namorar. No meio do ano de 2011 nós noivamos. E no dia 17 de dezembro de 2011... na primeira igreja batista de São Paulo, Deus nos abençoou com uma cerimônia linda de casamento. Nós estávamos bem ali em São Paulo. Eu estava entrando no 2º ano na faculdade teológica. A minha esposa é formada em letras, ela estava dando aula num seminário de teologia lá em Guarulhos. Eu estava perto da minha família. Eu estava dentro do ministério que me tirou das ruas e das drogas. Quando recebemos o convite, no início de 2012, um mês depois que tínhamos casado, para vir para Cristolândia ajudar, que estava só no início dos trabalhos. Imagina, irmãos, a minha esposa, ela é filha única. Você teria coragem de deixar a sua única filha casar com um ex-cracudo? Vamos mais além, mudar de estado com ele? A família da Alessandra é uma família de Deus, abençoada. Ela sempre acreditou na minha conversão. E ali eu orando ao Senhor, diante daquilo ali, falei, Senhor, não vou, estou bem aqui, minha família, o ministério, a faculdade, não dá, é outro estado, não conheço ninguém, nós, quando viemos para cá, não conhecíamos ninguém.
que a gente vai fazer lá? Orando ao Senhor, brigando com Deus. E eu aprendi algo muito importante, que quando a gente briga com Deus, a gente sempre perde. Numa dessas orações minha com Deus, Ele me fez lembrar aquele dia que eu aceitei a Jesus, que eu disse assim: Senhor, que não seja feita mais a minha vontade, mas sim a sua vontade sobre a sua vida. Viemos para o Rio de Janeiro sem conhecer ninguém, fomos morar dentro do seminário, lá no CIEM, na Tijuca, e Deus nos abençoou sobremaneira todos os dias. Estávamos coordenando a Cristolândia lá, hoje que é em Madureira, antes era lá na Central do Brasil, e Deus é desses, né? Quando tudo começa a ir bem, a gente já estava ali de 2012 a 2017, 5 anos, nós sabíamos fazer tudo ali na Cristolândia. Eu amo trabalhar com pessoas em situação de rua, evangelizar, abraçar, cuidar, falar do amor de Deus, testemunhar para eles. Eu amo isso. E nós estávamos bem, as coisas fluíam tipo meio que natural. As coisas estavam bem, estava muito confortável para a gente lá em Madureira. E ali Deus vai e fala com a gente: filhinho, deu o tempo de vocês aí, agora o tempo de vocês é outro. Vou levar vocês para cuidar de um CF, de um sítio. Irmãos, Deus tem nos abençoado muito. Eu não queria estar em outro lugar. Eu não queria estar em outro lugar. O ano de 2015 foi um ano muito especial para mim. Volta lá o PowerPoint. Foi um ano muito especial para mim. Na parte da manhã foi a minha ordenação ao ministério pastoral. Não, foi a minha formatura pelo CIEM, no seminário. Na parte da manhã, dia 9 de dezembro, foi a minha formatura pelo seminário. E à noite, foi a minha ordenação ao ministério pastoral da Palavra de Deus. Pela misericórdia do Senhor. Pela misericórdia do Senhor. Eu sou o primeiro pastor batista resgatado da Cracolândia para a glória de Deus. Para Deus, nada é impossível. Pastor Vicente.